olha só como o concurso foi uma mudança de chave na nossa história, né? Eu, como quase todos os brasileiros, né, vim daquela média de brasileiro vindo da periferia, né, pobre, vindo da periferia, e meu pai era cobrador de ônibus e minha mãe era professora. Aí meu pai, cobrador de ônibus, a promoção dele era para motorista, né? Ah, conseguiu legal e tal, motorista. Aí às vezes voltava para cobrador de ônibus. E aí, um belo dia, um visitante passou, Walter, aqui, olha, o concurso do TRT e tal. No último dia, cara, parece engraçado aquelas coisas mesmo de epifania, né? E aí, no último dia e tal, aí ele foi, se inscreveu com 45 anos, né? Fez a prova do TRT, passou. Ah, naquela época não era tão concorrido, ok. Mas também naquela época ele não tinha tanto acesso a materiais, né? Outro Sim. mito que a gente tem que desfazer é o seguinte: a concorrência ela vai ser sempre igual. Se antes não tinha facilidade, aliás, se antes as provas eram rasas, também não tinha as facilidades que tem hoje em dia, né? Hoje tem as facilidades, as provas são mais complexas e a concorrência aumentou. Então, isso aí. E aí, beleza, ele fez a prova, passou. Nós éramos cinco filhos, né? 5 filhos, tinha uma outra irmã adotiva. 5 filhos. Aí, ok, era aquele perrengue, né? Assim, a gente não passava fome, mas aquele perrengue do brasileiro comum. Sim. Ah, tomava Vida café, real. almoçava. Tomava café, almoçava, lanche, não sei, compra um pão e divide. À noite toma um leite para dormir e enganar a fome. Cara, e quando ele passou, aí eu estudei a vida inteira em colégio público. Coincidência, eu estava no terceiro ano, que é aquele último ano do ensino médio. Aí ele passou nesse concurso, ele já pagou um cursinho para mim. Aí a minha mãe, que também já tinha 45 anos, ele já pagou a faculdade para ela, porque ela era professora de primeira a quarta, naquela época era primeira a quarta. Para ela se formar, e ela se formando, o salário dela aumentou. Aí já destravou outra coisa aqui. Aí esse cursinho que eu fiz, aí você vai dizer, mas não tem nada a ver o cursinho com o concurso. Tem, porque esse cursinho Tem. eu fiz para de exatas. Aí eu fiquei muito bom em matemática e física, porque o cursinho era específico para exatas. Isso fez com que eu passasse, olha só, para soldado da aeronáutica, né, soldado de primeira classe, que era aquele que você podia ficar até 8 anos, não o soldado de alistamento, você já ingressava como soldado, ganhando um salário mínimo. Aí, com isso, fez com que eu pudesse cursar a faculdade. Aí eu passei para sargento da aeronáutica e fui morar em São Paulo. Aí em São Paulo passei 2 anos. Olha como é que é. Aí, beleza. Pronto, aí já foi, entre aspas, Em um peso Pirassununga? financeiramente. Não, em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Porque lá em Pirassununga é para os oficiais. Eu fui para sargento, que é em Ah, Guaratinguetá. tá. Uhum. Aí fui, fiz lá curso para sargento. E qual foi aquilo que a gente voltou na experiência? Olha como é a questão da experiência de vida. Eu já vi logo no primeiro dia que eu não tinha perfil para ser militar, né? Não queria ser militar. Estava por uma questão de necessidade. Só que o fato de eu estar lá 2 anos, aí você não sai final de semana, enfim, se você fizer alguma besteira, você fica preso final de semana. E o ritmo de prova lá é alucinante. Toda semana tem prova. Se você tirar menos de 6, você é reprovado e aí você é desligado do curso. Pô, já pensou desligado do curso? Ia ser no lugar que eu estava, de onde eu vi do lugar que eu estava, era maravilha. Eu já pensava em me aposentar ali. Sim. Aí eu dizia, não, cara, aí você começa a criar um ritmo de estudo. Então, lá não era um cargo fim, era um lugar que eu jamais queria estar. Mas ele me deu a melhor experiência de vida, que foi ter a disciplina, não necessariamente porque o quartel, ser militar disciplinado, é porque, como o ritmo de cobrança é muito grande, necessariamente tem uma seleção natural dos mais disciplinados, eles vão ficar. Porque Você se é virou um uma cobrança estudante grande, profissional. Naquele momento você era um estudante exatamente. profissional, né? Virei um estudante profissional. E, enfim, e a minha especialidade também era tráfego aéreo. Isso me deu uma visão espacial de planejamento muito grande, requer um planejamento, um raciocínio muito grande. Tudo isso foi treinado. Lá eu conheci meus melhores amigos que faziam concurso e eles já estavam na frente, porque a essa altura eu fazia física e matemática. Quando eu comecei a estudar para concurso, aí eu comecei a fazer direito e história. Então migrei, né? Dei uma volta totalmente inversa. Sim. Então, se quando eu passei em concurso, passei bem para ser nomeado logo, eu estava passando em segunda fase de membro, e hoje, enfim, eu consigo tocar outros projetos, continuo outros projetos de estudo, fiz mestrado, enfim, outros projetos de dar aula, tudo se deve àquela experiência. Quer dizer, o lugar que eu não gostava, o lugar que eu não queria estar, foi o melhor lugar para o resto da minha vida profissional.
Né? Então, esse que você falou, a questão da experiência. Então, e tudo isso tem a ver com a mentalidade, né, cara? Porque você tirou algo positivo de algo que estava ali te torturando, na verdade. Foi mais ou menos exatamente. isso, não foi? E muito embora ali eu não soubesse que isso ia servir para a minha vida, mas eu fui, enfim, aprendendo com aquilo. Aí fui removido para Manaus. Chegando lá em Manaus, esses meus colegas me incentivaram bastante, né? Porque aquela máxima do concurseiro, né? Diga-me com quem anda que te direis quem é. Então, andava muito com os meus amigos concurseiros, jogava bola, tomava cerveja, enfim, me divertia com eles e conversava com eles sobre o concurso. Aí fui para lá, para Manaus, fiz a prova do Ministério Público, passei, aí olha outra experiência, passei para agente administrativo lá do Ministério Público, mas para motorista. O cara, pô, você vai sair da uma carreira militar, que era de carreira, né? Como eu fui para você vai sair da carreira militar para ser motorista. Pô, o motorista ganhava o dobro do que eu ganhava. E aí, o que eu fazia? Aí a questão de aproveitar a oportunidade, né? Eu era motorista de um procurador e ele ia fazer sessão toda segunda e quarta. O que eu fazia? Eu estava no segundo ano de Direito, né? Quando eu passei lá, já estava no segundo ano de Direito. Não entendia nada de Direito, eu estava naquelas matérias. Sim. Eu ia para a sessão com o meu vadimeco. O artigo que eles falam, não, condenação, porque o concurso de crimes lá no artigo 29 do Código Penal. Aí eu lá abria o vadimeco e lia, sem entender nada. Lia, sem entender nada, tá. Cara, tu imagina eu assistindo 2, 3 anos de sessão. Quando eu estava no quarto ano, cara, já estava dando aula no professor já. de... pô, dava aula no lugar dos professores, porque eu meio que aprendi na prática ali, eu misturei cara, direito em prática, né? E isso faz muita diferença, né? Muita diferença. O conteúdo acadêmico, você tem uma dinâmica diferente porque você já estudou, você já viveu, é outra pegada, o ritmo é outro. É outra pegada, cara. Quando o cara fala lá em partes, legitimidade. Pô, o cara vai estudar processo civil, legitimidade, que é isso, não é tangível, cara? Né? Uma pessoa que não nunca viu um processo, tipo, é doideira. Condições da ação, por ausência de legitimidade você extingue, não tem direito de ação. Cara, aí para entender isso, então, aí, beleza, isso já me deu cancha, assim, maturidade para... Aí, olha, eu estava no Ministério Público como motorista, e esse meu colega dizia, cara, não sai daí, busca, não vai fazer prova para analista, fica aí, vai fazendo provas de membro. E foi o que eu comecei a fazer. No meu quarto ano de faculdade, no 8º período, eu passei para defensor. Aí eu disse, vou fazer a primeira fase para ver qual é. Passei. Aí, segunda fase, não vou passar a segunda fase mesmo, vou fazer. Passei. Aí eu, caramba, cara, e agora? E se me chamarem? Eu estava no 8º período. Aí deu tempo de eu me formar. Perto de me chamarem, como ainda tinha recursos para a defensoria, eles não chamaram o restante, as colegas remanescentes entraram na justiça para poder ser nomeada. Conseguiram, foram nomeadas, hoje em dia são defensoras. Eu não quis entrar. Por que eu não quis entrar? Porque eu já estava gostando do TRE. E essa altura, eu tinha pouco tempo de TRE e já estava gerenciando diversos projetos no TRE. Então, não quis, enfim, buscar essa nomeação, exatamente porque gostei do TRE. Claro que nesse meio tempo que eu estava fazendo para membro, né? Eu estava fazendo, passei na segunda fase do Ministério Público do Amazonas, do Maranhão, passei na segunda fase de Juiz do Pará. Então, eu estava passando em algumas segunda fase, né? Eu estava seguindo esse conselho do meu amigo. Por coincidência, esse analista entrou na minha rota. Eu cheguei a passar para analista do TJ aqui do Pará, mas aí não quis, porque eu disse, TJ do Pará e tal. Aí não quis porque não valia a pena como valia a pena o analista do TRE. Então foi isso, quer dizer, um ponto, por isso que eu sou muito grato ao concurso, muito embora a gente não pode dizer que eu vou passar ou vou ser feliz pro resto da vida. Não, isso aqui é só um ponto da sua vida. Mas na minha vida o concurso ele mudou tudo porque foi a aprovação do meu pai com 45 anos, um senhor cobrador de ônibus que já estava há muito tempo, já tinha concluiu o ensino médio, na época era segundo grau, daquele sistema de supletivo. Então, quer dizer, foi aquilo que destravou tudo, né? Que fez com que a minha mãe fizesse a faculdade, aumentasse o salário, com que eu fizesse um cursinho, meu irmão fizesse um cursinho, e tudo destravou, tudo mudou na nossa vida, né? Depois a minha irmã também passou para concurso, se tornou servidora pública, né?
Então, a gente não pode dizer que é o caminho mais feliz do mundo, mas na minha vida foi o caminho mais feliz do mundo, muito embora eu talvez um dia possa trilhar outros caminhos. Né?